Boa noite. Seja muito bem-vindo, você que está aí nos acompanhando, da sua casa, escritório, onde quer que esteja. O pessoal que está aqui comigo no auditório, conosco aqui no nosso auditório, nós estamos ao vivo aqui no nosso estúdio em São Paulo, tendo a honra de participar de mais esse programa do meusucesso.com. Essa sessão de programas que nós desenvolvemos no meusucesso.com tem sempre o objetivo de trazer temas relevantes, experts relevantes, feras que vêm aqui compartilhar o conhecimento com você, com quem está nos acompanhando. Também é uma oportunidade importante para nós mostrarmos um pouco mais do que é o meusucesso.com para toda a comunidade. Se você ainda não nos conhece, o meusucesso.com é uma escola online de empreendedorismo e negócios. O nosso principal objetivo é trazer um conteúdo relevante relacionado a esses temas para contribuir com o seu desenvolvimento, com a sua capacitação. E nós fazemos isso por meio da produção de estudos de caso de empreendedores, né? Os nossos conteúdos majoritariamente abordam esse tema. Nós convidamos empreendedores bem-sucedidos, empreendedores que têm uma trajetória rica, para compartilhar as suas histórias com os nossos alunos em nossa plataforma. E nós fazemos o quê? Nós transformamos essas narrativas, essas histórias, em lições poderosas. Nós acreditamos que não há nada mais poderoso do que aprender com a prática. Dessa forma, quando nós trazemos histórias reais, de pessoas de verdade, que passaram por todos os desafios, dificuldades, toda a saga do empreendedor, o nosso entendimento é que isso vai contribuir muito com o seu desenvolvimento pessoal, profissional, como empreendedor, como gestor, como líder, em qualquer posição que você esteja, porque são histórias com muitos e muitos aprendizados. Essa aula faz parte de uma série de especiais que nós temos. Essa aula especificamente se chama Live Class, é onde nós fazemos, como eu disse, é uma oportunidade de nós apresentarmos nosso projeto para a comunidade como um todo. Sempre chamamos alguém aqui e transmitimos ao vivo aqui dos nossos estudos. Toda essa série de aulas, Live Class Specials, tem um patrocínio que eu faço questão de agradecer aqui, uma empresa que nos apoia, que é a Public Broker. A Public Broker é uma empresa líder no segmento de gestão de saúde, benefícios e seguros em geral. A Public Broker é uma empresa que contribui para as organizações trabalharem e alocarem adequadamente seus investimentos em tudo quanto é tipo de seguro, desde os obrigatórios até aqueles outros que você como empreendedor, pode utilizar como estratégia de engajamento, estratégia de retenção e assim por diante. Como patrocinador do nosso projeto, a Public Broker sempre oferece um presente especial para quem está nos assistindo. Então é o seguinte, a empresa oferece uma mentoria gratuita, ou seja, um diagnóstico gratuito e uma mentoria a respeito de como está o seu status, o status da sua companhia nos investimentos referentes a seguros e benefícios. Então, para participar é simples, vale para todo mundo que está nos assistindo. Basta enviar um e-mail para mentoria@pbks.com.br. mentoria@pbks.com.br e gratuitamente você vai receber uma abordagem de um consultor da Public Broker que vai fazer um diagnóstico dos seus investimentos, aqueles que são obrigatórios, vai te dar algumas orientações para que você possa otimizar os seus investimentos nesse setor. Então eu quero agradecer novamente a empresa Public Broker por nos patrocinar, por acreditar no nosso projeto e por permitir com que nós continuemos aqui nessa causa, transmitindo conhecimento para todo mundo. Ok? Nosso conteúdo de hoje, como sempre, nós temos um convidado para lá de especial, é um conteúdo que nós selecionamos a dedo, né? E para convidar o nosso protagonista de hoje, nada melhor do que eu mostrar o trailer, né? Nós fizemos, o nosso convidado de hoje foi um dos protagonistas de um dos nossos estudos de caso. Como eu comentei, essa é a nossa modalidade de aprendizado, a produção de estudos de caso com empreendedores. Esse protagonista é um dos nossos estudos de caso que nós realizamos já há algum tempo atrás no meusucesso.com e sempre que nós desenvolvemos essa narrativa, nós fazemos um trailer. O trailer tem o objetivo de mostrar para você qual que é a linguagem que nós utilizamos e o que você vai encontrar nesse estudo de caso. Então eu vou apresentar o nosso convidado por meio desse trailer que você vai conhecer um pouquinho mais de Facundo Guerra, convidado de hoje do Live Class.
Essa é uma cidade sem muita identidade porque ela é uma abstração. O que define o paulistano? Ele é workaholic. Isso aqui é uma versão pós-apocalíptica da Serra Pelada, porque todo mundo vem aqui para trabalhar. Plano de aposentadoria é pousada na Bahia. Eles nos deram uma ponte como novo cartão postal recente, a ponte da Espraiada. Isso aqui é o lugar do carro. Eu tô te falando de chavões que falam sobre paulistano. Qual deles é de amor pela cidade? Nenhum. Todos eles são de ódio. A gente foi proibido de amar essa cidade. Facundo saiu com o dinheiro de indenização da América Online. Eu também. Eu vou abrir uma boate na Augusta. E aí falou, aqui no meio dos puteiros. Olha até onde vai a fila do Vegas, o mais conhecido pint da galera em São Paulo. Falei, não, por favor. Os meus primeiros 2 meses foram infernais. É aquela faísca do cara falar, eu vou abrir uma boate. Ele pegou esse dinheiro que ele juntou por anos e investiu na abertura de 2 casas ao mesmo tempo. E aí ele ficou com uma dívida, assim, juro. Na verdade, o Facundo fez muita borrada, viu? Ele podia ter parado no Vegas, sabe? O que aconteceu foi que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha pro projeto. Vamos fazer o máximo, vamos chegar no máximo do resultado. Pô, então agora acho que já dá pra avançar mais uma casa. Porque nosso objetivo era tentar recuperar São Paulo. Arte, cultura, entretenimento, tá tudo passando por aqui. O grande talento dele, agregar. Ele é destemido quando ele tem um projeto, sabe? Se você pensar que o presente é o melhor que você pode fazer, o futuro vai ser brilhante. Show, Facundo. Valeu, obrigado. Tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente. Agora, e aí um dos temas hoje que a gente vai abordar é justamente quando a gente começa a ver esse trailer, que a gente produziu, faz um ano, Facundo? Acho que um pouco faz mais, né? acho que faz uns 2 anos já. É mesmo, cara? Eu era casado com a Vanessa, já não sou mais. Eu tava vendo o trailer assim, começou a me dar uma certa... Eu falei, nossa, quanta coisa foi embora no meio do caminho. Mas não foram embora lugares, foram embora pessoas, a vida mudou muito rápido. É né? isso, e essa foi uma sensação quando eu tava vendo o trailer, eu falei, puxa, eu queria começar esse papo com isso. Quanta coisa mudou já, né? Ó, na época que nós estávamos produzindo esse projeto, você estava entregando o Mirante. É. O Mirante está com 2 anos, então faz realmente 2 anos. Eu vi pelas imagens, o Mirante ainda não estava aberto. Você estava entregando o Mirante. Eu lembro que a gente, logo na sequência, foi a inauguração do Mirante. Então, para a gente começar, rapidamente, o que mais rolou de lá para cá, cara? Né, o Mirante se consolidou, o que mais aconteceu? Como você se desenvolveu nesse período? Para a gente dar um update para a galera que está nos assistindo. Pô, eu continuei fazendo aquilo que eu sei fazer, que é abrir estruturas de entretenimento. Mas agora eu tô pensando um pouco mais além, assim. Eu tô pensando em entretenimento de uma maneira um pouco mais ampla. Eu comecei a perceber que eu também tinha a capacidade de comunicar. Como empreendedor, você é um comunicador sempre, né? Você tem que criar uma narrativa, você tem que explicar sobre o produto que você faz, você tem que construir o produto, você tem que falar sobre ele. E aí eu fiz o livro que eu lancei, hoje não lancei, mas eu coloquei em pré-venda hoje, que chama Empreendedorismo para Subversivos e que foi um pouco do projeto do meu sucesso. Tá. Porque eu não tinha tido até então tempo para refletir sobre o que eu estava fazendo, porque eu estava fazendo tudo tão rapidamente, sem refletir, sem teorizar muito. E aí, quando eu tive que parar para falar sobre aquilo que eu estava fazendo, isso decantou. Interessante. E aí decantou e eu comecei e eu recebia muita mensagem de Facebook, muita mensagem de Instagram. Muita gente que está empreendendo no começo sente muito medo, né? Sim, quando você se lança, solidão, né? Solidão, medo.
dúvida. E aí eu comecei a compartilhar da minha solidão, do meu medo, da minha dúvida. Porque quando a gente aparece, por exemplo, no meu sucesso, as pessoas veem a cristalização de 15, 20 anos de tombo que a gente tomou. Sem dúvidas. O sucesso, na verdade, é o fim de uma narrativa, mas que nesse processo teve muita dor, você perdeu muita gente, você perdeu saúde, você tomou muito antidepressivo. Talvez, né, Facundo, quando a gente constrói a narrativa, ela parece que é linear, né? Não é. Porque isso não é verdade. Não é verdade para nada na vida. Não há dúvidas. Tudo é feito de ciclos e de senoides. Exatamente. Então a gente, às vezes, vê, você olha, você bate palma para o sucesso, mas para cada sucesso existem 20 tombos. Parece clichê, né, cara? Mas é aquela história que o clichê é uma verdade gasta. O clichê é uma verdade gasta. O sim é composto por um monte de não, né, cara? Porque é nesse processo de aprendizado que você vai. Um dos elementos que mais nos chama a atenção do Facundo, e eu acho que isso, Facundo, é o que responde muito a esse anseio, é essa capacidade que o Facundo tem de falar de si mesmo de uma forma meio franca e essa boa dose de humanização. Eu acho que isso é que fortalece as pessoas ali procurarem e gerar essa reflexão que vai culminar com o livro. Que, inclusive, um dos objetivos de estarmos fazendo essa aula aqui hoje é o livro que o Facundo está lançando, Empreendedorismo para Subversivos. Para Subversivos. A gente vai falar sobre ele. A gente vai falar sobre Agora, ele. deixa eu falar uma coisa. Um dos elementos que eu me lembro que a gente mais trabalhou no nosso projeto sempre foi essa sua visão da transformação. Eu me recordo que naquela época, como sempre, né, isso surgiu até no documentário, você é muito intenso. Você se apaixona muito pelo Projeto da Vez. E naquela época o Projeto da Vez era o Mirante. Como se consolida o Mirante? Quer dizer, o que é o Mirante hoje? Como ele se desenvolveu enquanto narrativa até, como processo final do empreendedor? Cara, acho que o Mirante é o meu maior acerto na vida. Porque aí é que tá. Quando a gente fala de sucesso, normalmente a gente vê o sucesso como atrelado a algo lastreado pelo dinheiro. Sim. A gente pensa, não, esse cara é bem sucedido, esse cara tá montado na grana. Só uma dimensão. Só que o Mirante, ele é deficitário. Ainda hoje. Até hoje. E tô pouco me fudendo, ele que continue sendo deficitário. Mas ele me traz tantos outros benefícios. Ele é meio. Então, por exemplo, ele me traz um bom trato junto da prefeitura. Eu tenho uma boa articulação com a prefeitura, eu tenho uma boa articulação com a minha cidade. Ele se transformou num cartão postal. Sim. Ele é um motivo pelo qual eu levo minha filha no final de semana e me orgulho. Falo, filha, papai fez isso daqui. Minha filha tem 5 anos. Eu vendo álcool. Eu sou um traficante legitimado pelo Estado. Quer eu queira, quer não, entendeu? Por mais que eu doure a pílula, no final das contas eu vendo álcool. E álcool, sem fazer moralismo, mas ele tem um efeito negativo na vida das pessoas. Então, mas o Mirante, ele descola. Muito bom, cara. Dessa primeira coisa. E eu não fiz um puto com o Mirante. Mas eu tenho certeza que quando você vai lá, é um pedacinho de São Paulo que eu quero pro futuro. Sim. Porque eu vejo um dependente químico usando banheiro. E o cara, você pensa, a gente tem uma relação muito... Aqui em São Paulo, né? Eu sei que tem gente que está nos vendo do Brasil inteiro. Mas a gente tem o dependente químico de crack, que a gente chama de craqueiro, ele é nosso monstro social aqui em São Paulo. Cada vez mais. A gente corre dele. Agora, pra você ver o que aconteceu quando detonaram a Cracolândia, a gente ficou com várias mini Cracolândias em São Paulo. Então, essa relação que a gente tem com o dependente químico fala muito sobre o paulistano. A gente chama ele de zumbi, Walking Dead. Então, a gente tem esse comentário quase cruel com relação ao dependente químico. Quando o Mirante apareceu, a primeira coisa que eu falei para a segurança que cuidava de não para o dependente químico. Isso é um lugar público, ele não é privado. Até contextualizando, o local onde está localizado o Mirante justamente era um local degradado, onde muitos dependentes químicos moravam ali. Não, ele era uma boca de crack. Pior ainda. Porque se ele fosse um lugar de moradia temporária que fosse, tudo bem, mas ele era a tudo boca. certo. Ele ainda estava cumprindo uma função social, só que ele era uma boca. Portanto, ele estava privatizado. Sim, já era dominado. Né? Já estava controlado. Já está dominado. E mudou de dono. O meu maior orgulho é ver num domingo uma velhinha, um casal gay, seja de mulheres ou de homens, que se sentem protegidos para expressarem sua sexualidade ali dentro do Mirante. Uma família, um cachorro e um dependente químico entrando muito respeitosamente dentro do espaço e usando uma latrina e tomando água potável. Porque o dependente químico aqui em São Paulo, ele não tem banheiro público, cara. O fato de você não ter banheiro público significa que você está tirando do cara um traço de humanidade. O cara tem que, enfim, fazer suas necessidades fisiológicas no meio da sarjeta.
Então, que tipo de cidade é essa? Entendeu? Para mim, o Mirante, ele representa essa visão de cidade que eu quero para o futuro da minha filha, que eu quero para o futuro dos paulistanos mesmo. E esse é um enunciado que a gente sempre trabalha, né, Facundo? Esse seu desejo de transformar São Paulo. Porque aí que está uma coisa, mais uma vez, não é dimensão de sucesso isso que eu bato na tecla. Eu concordo. Dimensão de sucesso não é só grana. Grana pode ser uma das dimensões. É uma dimensão, não tem problema nenhum. Hoje, uma coisa que aconteceu, de 2 anos para cá, eu fiquei 10 vezes com menos grana do que eu tinha naquela época. E sou mais feliz ainda. Você acredita? Acredito. Não tenho, eu tenho talvez 5% do dinheiro que eu tinha naquela época. Hoje, tenho potencial para fazer. Sim. Eu consigo fazer dinheiro. Eu sei que eu tenho a capacidade de fazer dinheiro porque eu construí minha credibilidade nesse rolê todo. E eu sempre me preocupei com a reputação. Eu emprego minha reputação de um jeito muito... Por exemplo, hoje em dia eu tenho uma rede social relativamente grande e me procuram muito para fazer promo nas minhas redes sociais. Já uma marca de carro me procurou me oferecendo 80 paus para fazer uma propaganda de carro. Eu ando de moto. Eu advogo o uso dos transportes públicos, da bicicleta. Como é que eu posso fazer uma promo de um carro? Por mais que eu ganhe 80 mil reais para fazer isso, sem dúvidas, eu vou olhar para aquilo e vou me sentir como? Então, dinheiro não pode ser a medida de tudo, porque eu vou me sentir falso. Agora, não que 80 mil reais fizesse mal para mim, de passagem. Não, eu me recordo que quando nós fizemos o caso, eu convido, se você é aluno, a rever o caso do Facundo, que ele é de uma riqueza incrível. Se você não é aluno, para você se unir a nós, que esse caso são quase 10 horas de conteúdo. E eu me recordo que algumas visões que você trouxe para mim marcaram muito. Né? A questão da dimensão financeira, e você tem uma visão que você fala sempre da troca de energias, né? E a dimensão financeira é uma troca de energia no final do dia, né? Só que ela não é a única, né? Então não é subjugá-la, é colocar no lugar certo, né? Exatamente. E outra que você coloca, que como você está falando, eu lembrei na cara, que quando você comenta que você começou a empreender para resolver um problema seu, e até então você desenvolve soluções para problemas seu. Talvez seja por isso que você está migrando tanto não de narrativas, mas de posições artísticas, né? Até suporte. Eu não acho que empreender necessariamente, quando você cria um negócio, e essa é uma coisa que eu advogo também, quando você cria um negócio, um produto, um serviço, uma plataforma, você está expressando uma visão de mundo. Sem dúvidas. Então, esse que é o lugar do novo capitalismo, do empreendedorismo. É articular esse monte de energia que está no mundo, esse monte de gente, para entregar um produto ou um serviço que reflita a maneira como você acredita que o mundo deveria ser. Não tenho dúvida. O empreendedor ele não deveria reforçar a realidade, ele deveria transformá-la. Dinheiro não serve para você comprar pedaços de realidade, serve para você transformar a realidade. Todo bom empreendedor que eu conheci até hoje usava dinheiro desse jeito. Sim. Por causa do potencial energético que ele tem. Então, agora eu estou tentando caçar outros suportes também, porque, para pensar, eu tenho 43 anos, eu fiz 5 boates, 3 casas de show, um centro cultural, uma sala de cinema, 2 restaurantes, 3 bares, um deles é considerado um dos 50 melhores bares do mundo. Para onde eu vou? Eu vou montar um bar no Municipal agora. Para onde eu vou? Porque eu já não tenho o suporte, que é o aparelho cultural, o aparelho de entretenimento. Esse eu já explorei em todas as suas vertentes, eu estou entediado. Eu vou fazer mais uma boate, eu começo a cair de sono. Eu não quero mais uma boate. E aí entra aquela sua visão que você sempre coloca, que se é para empreender, que seja de uma forma diferenciada, única, que faça realmente uma marca, né? Cara, porque inovação é covardia. Inovação é covardia. Como assim? É covardia. Se você é inovador naquilo que você está fazendo, não tem mais... É covardia. Você não tem mais ninguém. Entendi. Você não tem que se preocupar com concorrente, você não tem que se preocupar se vai vender ou não. É lógico que não tem que ser uma inovação artificial. É aquela tal história. E esse é o maior legado que eu tenho como engenheiro. Quando eu tentava resolver um problema dentro da engenharia, a gente sabia que um problema, ele aceita inúmeras soluções. Tá. Você está com um problema que você equacionou bem, por isso que eu digo, cara, você vai empreender, qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Descobre um problema que nunca ninguém atacou. Se alguém atacou esse problema de uma maneira inteligente, vai trabalhar com essa pessoa. Não se arrisca empreendendo. Vai trabalhar com quem resolveu esse problema antes, ajuda o rolê alheio. Agora, se você achou um problema que é teu,
que é a coisa mais íntima que você pode... Empreender não é uma viagem para fora, é uma viagem para dentro. Eu me dei conta disso recentemente. É quase uma busca existencial, mano. Você primeiro se pergunta, o que eu quero? Por que eu quero empreender? Eu quero empreender porque empreender é uma palavra de ordem, hoje em dia. E eu tenho muito problema com essa onda de empreendedorismo que a gente está vivendo, que eu sei que ela é importante porque é o futuro do capitalismo, não há dúvidas, das relações de trabalho que estão se desmanchando, mas a gente fala assim, não, vai empreender, que empreender essa glamorização, eu sempre digo, o ponto positivo, eu não tenho dúvida que tem mais prós do que contras, porque eu também acredito que o empreendedorismo é um vetor de transformação da sociedade, sobretudo no Brasil. Sim. Por outro lado, né, Facundo, eu sempre digo isso, né, tem que tomar cuidado com a glamorização, porque não é porque se fala tanto, parece que é fácil às vezes, né? Pois é. E aí, opa, peraí. Você sabe que eu tenho uma teoria que até gostaria de discutir com você? A gente tem aqui, o nosso empreendedorismo brasileiro, ele é de baixa tecnologia, grande parte das vezes tem baixo poder criativo. A gente chama de empreendedor quem vai vender biscoito Globo na praia. Então a gente fala, o empreendedor ou vai vender, sei lá... Historicamente até é chamado empreendedor de sobrevivência. Exatamente. E tal, ele vai do bico. Ele vai do bico. A gente tem, como país, porque a gente tem... Onde eu estou vendo os grandes exemplos de empreendedorismo hoje, Sandro? Na periferia, mano. Não tenho dúvidas, cara. Esses caras, eles estão arrebentando. Por quê? Eles têm uma economia de recursos, ele tem uma austeridade que a gente... Uma escassez. E, para mim, a periferia é o futuro. Eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para a periferia e não olhar para o centro. Porque lá na periferia os caras têm escassez, os caras têm economia afetiva, os caras se apoiam, os caras não têm medo de botar a cara para bater, porque os caras não têm muito a perder. E você sabe, Facundo, eu concordo muito. A gente tem inclusive é um dos projetos que a gente... mostra no meusucesso.com, do Eduardo Lira com o Gerando Falcões. Sim. E eu particularmente sou conselheiro lá do Gerando Falcões, estou sempre muito presente. Aliás, a gente vai marcar para você ir lá. Eu vou a hora que você me falar. Eu vou marcar, o já falou. Olha, está gravado aqui que já... Eu vou a hora é o seguinte, eu vai e agora eu tô vai. curioso, cara, porque como paulistano do centro, eu quase nunca vou para periferia. Aí que eu ia te chegar. Sabe qual que é a tese que a gente tem trabalhado muito lá, que o Edu começou a trabalhar, Facundo? Que na realidade é a pororoca. É a periferia junto com o centro. Entendeu? Essa simbiose, desde que seja legítima, ela é avassaladora, cara. Porque você tem um pouco mais de estrutura aqui, e aqui você tem um mundo em aberto, só que um desejo, uma vontade louca. Se a gente conseguir articular essas forças, eu não tenho dúvidas, eu hiper concordo, vai emergir muita coisa relevante. Pois é, essa é a nossa grande fortaleza como brasileiros, entendeu? A gente descobrir isso, né? Porque realmente é um tema ainda, né? Cara, marginal. A gente vive num 7-1 diário. Toda hora, Todos cara. os dias é um 7-1. Todo dia tem um motivo de dar 7-1. Eu acho que a nossa crise começou no 7-1. Juro, eu tenho essa teoria. Do 7-1 em diante, mano, o mundo acabou. Cara, Todos os dias é um 7-1. Toda hora a gente vive na austeridade absoluta. A gente vive numa crise sem precedentes histórico. E ainda a gente vive nessa divisão de classes, como se centro e periferia fossem dois campos. Cara, tá todo mundo no mesmo barco e o barco tá afundando. Não, você sabe que essa narrativa é muito poderosa para empreendedorismo. Eu não estou falando nem sobre ótica social, que é óbvio que é. Óbvio. Eu estive lá visitando num dado momento e, veja, lá ele está, esse local está a 30 quilômetros de um centro como a Berrini, em São Paulo, que é um incrível centro comercial nervoso. Não mais do que 30 quilômetros, não, um pouco mais, eu estou exagerando, uns 50 quilômetros. É impossível você estar lá e falar, não pode ser que em 40 minutos daqui eu tenho toda aquela prosperidade. Então a gente não pode mais ficar sujeito a essa distância, entendeu, cara? Posso falar uma coisa meio polêmica? Eu não consigo entender empreendedor que vai para o Vale do Silício, tipo a Belpes, para ir para o Vale do Silício para ver inovação, quando não conhece o Grajaú, o Capão Redondo. É ali que está a inovação. Você quer saber da verdade? A gente tem que olhar, não existe modelo, isso é uma coisa que eu aprendi fazendo o meu rolê, não existe modelo gringo. Você vai ver, porque tem um lugar que eu vi uma temaqueria, uma casa de poke, alguma coisa que os gringos estão fazendo, que você transplanta para o Brasil e acha que vai funcionar. A gente tem que parar de olhar para a gringa. Assim, um dos motivos do nosso projeto, você sabe que é esse, né? Lógico, eu sei. Né? Agora, também tenho que compartilhar com você... Também não tem mais que eu acho que tem tem assim, mindset... aqui a gente vive também, como você disse, o nosso contexto, ele
como você colocou, nosso modelo de empreendedor, de empreender é baixa tecnologia, baixa inovação. Também eu me sinto confortável, por exemplo, de beber de algumas fontes lá para trazer para cá não coisas, mas inteligências, conhecimento, how to, como fazer, sabe? Não dá para... Eu já fiz um especial sobre o Vale do Silício e eu falo, não dá para a gente fazer aquilo aqui. É inimaginável. Qualquer narrativa mas, serve para alguma coisa, né? Exatamente. Esse é o ponto. E tem alguns temas que são muito distantes da nossa realidade, vamos ver a narrativa próximos. do Capão Redondo também. Sim, não vamos há ver dúvidas. A narrativa do Grajaú. Isso nos interessa muito, né, cara? Essas narrativas nos interessam muito. E falando em narrativa, um dos pontos mais legais de toda a sua história é como você constrói essas narrativas, né? Para ser mais preciso, para a gente não ficar tão viajandão, como você constrói um produto baseado numa narrativa, ou seja, como você tangibiliza a narrativa num produto que gera resultado de alguma forma. Cara, o meu produto, ele tá muito alinhado com aquilo... eu brinco, assim, que na hora que eu estava construindo o livro, eu falava, cara, se eu não criar um sistema, eu tinha que ter duas coisas, um sistema e uma linha de chegada, uma meta. A meta foram 275 páginas ou 75 mil palavras. Lembra quando a gente almoçou? Eu até falei, mano, eu tô todos os dias riscando num caderninho quantas palavras eu escrevi, porque eu quero escrever 75 mil palavras. Que nem o preso, né? Que vai os dias. Exatamente. Eu tava escrevendo um determinado número de palavras. E o sistema, eu me lembrei das aulas de marketing que eu não fiz. Entendi. Do Kotler, dos 4 Ps. Você não vai falar mal do Kotler? Não vou falar mal do Kotler. Pelo amor de Deus, que nós estamos ao vivo. E o Kotler escreveu no meu livro. Sabe que no meu livro eu não de vendas, vou falar mal do Kotler. Não, pô. mas o Kotler, eu tinha os 4 Ps. Tem, do os 4 Kotler. Ps lá, tem os 4 Ps. Que é propósito... Não, 4 Ps é pessoas, produto, ponto, pessoas, preço... ponto e distribuição, place, exatamente. E eu falei, bom, qualquer pessoa que trabalha com marketing se lembra dos 4 Ps do Kotler. Então eu vou criar os meus 3 Ps antes dos 4 Ps. Olha que pretencioso. Aí eu falei de política, propósito e problema. Que todo produto que você tem que criar para você reduzir as suas chances de insucesso, que são altíssimas, você tem que ter, primeiro, ele tem que resolver um problema tangível e real. Só um minuto. Isso tá no livro? Tá. Pô, que legal, cara. Vamos lá, um problema real. Um problema real. Ele tem que estar alinhado com o teu propósito. Propósito. E ele tem que ter uma relação política com a sociedade. Política no sentido... Isso é bom, cara. Eu sei, eu acho que é, por isso que eu escrevi. Isso é bom. Que pretensão, né? O 4P. Mas aí o que acontece, cara? Eu ficava pensando assim, caralho, quando você tá colocando alguma coisa pra fora, primeiro, antes de se jogar no mundo, se joga nesse mundo aqui dentro. Eu não tô querendo fazer... É um livro de anti-ajuda o meu, tá? Não é de autoajuda, é de anti-ajuda. Mas quando você olha pra dentro, cara, você fala... Desculpa, o meu negócio, por exemplo, é São Paulo. Eu sou argentino. Ponto. Eu nunca me vi como brasileiro, eu me via como paulistano. Eu sou da Santa Cecília. Eu tava ali pra tentar descobrir que porra é ser paulistano. Essa que era a minha pergunta. Eu ficava me perguntando, o que é paulistano? Paulistano não é carro, paulistano não é trabalho, não é dinheiro, não é berrine, não é ponte estaiada, que eu falo espraiada no trailer. Paulistano está em outro lugar. Não é o Borba Gato, é o Mário de Andrade. Na semana de 22, são modernistas. Essa descoberta é incrível. Então eu ficava... E quando eu comecei o meu rolê, olha, há 15 anos, a gente tinha essa São Paulo, que era São Paulo da produção. Sim. Do shopping center. Das cocotas, assim, exatamente. da Patricinha. Agora você vê o que acontece no Parque Minhocão, cara. Não há dúvidas. O que acontece na Paulista? Na Paulista de domingo? Velho, eu te juro, Para. eu fui com a minha filha domingo. Eu preciso falar disso. Desculpa, eu vou fazer propaganda para os outros, para o empreendimento alheio. Tem um grupo que se chama Esparrama, que é um grupo de teatro que pega uma empena de um prédio, aluga um apartamento e encena uma peça de teatro infantil num prédio que fica quase colado no Minhocão. Aí você vê no Minhocão centenas de crianças. Quer dizer, pais. a audiência está no Minhocão. A Minhocão. audiência está sentada no Minhocão, olhando para o prédio, que tem uma janelinha onde o grupo de teatro infantil... Que animal. Isso é São Paulo, velho. Aí eu voei um drone esse final de semana, um dronezinho que eu tenho pequenininho, que agora eu tô na pira do drone, para olhar de cima. Velho, é uma das coisas mais poéticas que existem no mundo. Olha a nossa capacidade de invenção em cima de um viaduto que foi desenhado pelos militares, que é um cancro arquitetônico. É um legado do Maluf. Uma intervenção, né, meu? Que é uma coisa horrível. Então... Isso é o seu propósito, esse é o meu primeiro propósito. Aí eu falo, bom, o propósito está bem alinhado. Então qualquer coisa que eu faça, ele tem que falar de São Paulo. Esse propósito.
Aí eu tenho que achar um problema. O problema é, porra, o que acontece com o músico de rua? O que vai acontecer com a sala de cinema daqui a 20 anos, em tempos de Netflix, de streaming e de telas gigantescas? O cinema está desaparecendo no mundo inteiro. O cinema está sofrendo no mundo inteiro. Que solução que eu posso encontrar para isso? Pô, será que existe um lugar onde eu possa... As pessoas normalmente vão atrás de experiências compartimentadas, que é, vão num show, depois elas vão jantar. São caixinhas. Você não pode ter tudo isso no mesmo espaço? Investigações. Por que os clubes gays eles têm que ser para milhares e milhares de pessoas? A gente não pode ter um clube pequeno? Eu estou te falando de todos os problemas que eu tentei resolver. São verdadeiros, quer dizer, que surgiram produtos. E que a partir disso, pode ser bem sucedido ou não. Às vezes eu gastei milhões de reais para resolver um problema que não existia. E tá tudo certo, porque faz parte do jogo. Experimentação, cara. São experimentações. E a política... Pô, Facundo, bom. E a política, para mim, é essa relação que eu tenho com a cidade, com o meu funcionário, com o cliente. Todos os públicos de interesse, né, cara? Eu vou falar com o funcionário, ou com essa relação que a gente pensa na política. Hoje em dia, no Brasil, falar de política, pensando em Brasília... Pelo amor de Deus, é isso, né? que a gente tá Não é disso que a gente está falando. Mas a política, para mim, é uma relação que emerge naqui, ó. Aqui, um a um. E aí, o que você está fazendo? Como que eu posso te ajudar? A sua inserção com São Paulo, já que o seu propósito é esse. Né? Por isso que você, olha só como você articulou bem isso. Por isso que o Mirante... Ele resolve os três perfeitamente. Pô, cara, percebe? O Mirante resolve os três perfeitamente. Eu estou me perguntando o que é o futuro. A gente está vivendo num tempo histórico que é super excitante. Quando eu comecei a empreender há 15 anos, não existia crowdsourcing. Não existia rede social, não existia crowdfunding, não existia relacionamento era mais complicado, né? Quer dizer, a comunicação não era tão fluida, era cara, concentrada, né? Você dependia do investidor anjo. Sim. Hoje em dia você não precisa... O Rony fala isso, inclusive, no livro dele. Sim. Você pode diminuir, inclusive, os investimentos de marketing se você tem um produto efetivo, inovador. Não há dúvidas. Então, no final das contas, quando você tem... Às vezes o projeto ele alinha mais com P, como é política no caso do Mirante. O outro fala do P do problema, como era, por exemplo, o drive-in. O outro fala o P do propósito, que, por exemplo, começou com o Cine Joia, que era descobrir, chegar até a Sé para mim e criar um outro acupuntura urbana, criar um ponto que energizasse uma região da cidade. Cada um dos projetos ele tem os 3 P's, mas ele às vezes tem uma ênfase maior ou menor em cada um dos P's. É uma sistematização meio idiota que eu encontrei, tá? Para teorizar aquilo que eu faço. Mas, Facundo, a forma que a gente tem, isso que tem que estar muito claro. Eu sou apaixonado por educação. A forma que você tem de compartilhar conhecimento com efetividade é sistematizar de alguma forma o conhecimento, senão o outro não entende. Exatamente. Senão você vai falar toda a história do Mirante, eu falo, cara, mas o que isso tem a ver comigo? Agora, você fala a história do Mirante, falando sobre propósito, política, né? E propósito, política e problema. Cara, será que dá para aplicar no meu negócio? Dá. Então, você consegue fazer sistematizar, você consegue aplicar. Quer ver um exemplo que eu vi outro dia, que eu achei do caralho? Eu fui num café aqui em São Paulo. O cara tinha... Tô falando de que eu fui no café do cara. O cara tinha, que acabou de abrir lá na Liberdade, o cara tinha um puta de um grão, que o cara ia até o interior de São Paulo. Tinha uma narrativa, ele desenvolvia o produtor, ele ensinava o produtor falando, café, vamos tirar o café do campo do commodity, não vende mais café para o grande agronegócio, vende para mim, coloca no tempo certo, colhe no tempo certo, usa a muda certa, criou um puta de um café. Aí olha que do caralho que ele fazia, olha que ideia política foda. O cara tinha uma jarrinha que ele falava assim, pague o café pro próximo. Eu vi. Espetacular. Metade ele subsidiava, a outra metade você ia lá e depositava uma nota de um café ali dentro. Pague um café para um estranho. Por que a gente... E o quanto custava o café do cara? R$5, R$6. Um café no boteco da esquina, R$4. Eu pago mais. Eu pago R$6. Eu pago R$10. Entendeu? Porque o cara não está me entregando um produto qualquer. O cara está me entregando uma visão de mundo. Eu quero a visão de mundo do cara, porque o cara se expressa por um café. Então, e olha que bonito isso, né? Eu insisto tanto nessa coisa da narrativa, que isso é a narrativa, né? Dá para vender um parafuso com uma boa narrativa. Mas ela vem do propósito, ela vem do resolver o problema. Essa construção que o Facundo fez, ela é muito precisa e simples.
Porque é o que eu insisto, Facundo. Você pode vender o que você quiser, mas tem que ter a narrativa. E nós, nos nossos casos, a gente mostra exatamente isso. Como narrativas de commodities, sei lá, o Caíto Maia com a Chili Beans fez uma narrativa que transformou aquilo num objeto de moda, que hoje, tá dominando o mundo, né? Então, essa narrativa... A própria reserva, a reserva com o Rony, é incrível. Ou da Mãe Terra, que a gente viu. Mãe Terra, cara. Mas, todas essas narrativas, dos casos que eu acompanhei do meu sucesso, todos eles começavam com uma investigação interna. Isso. Eu não estou falando de metafísica, eu não estou falando de espiritualidade, sentar, acender uma vela para o orixá ou para o Deus, sei lá o quê. Não estou falando disso. É você tentar se conhecer. Como que você se conhece? Aí você fala, tá bom, mas por onde eu começo? Cara, se joga na maior quantidade de experiências possível. Vai viver, porque tudo isso são produtos que emergem de uma vida bela. Todos esses caras como Rony... Não, você quer todos esses empreendedores não são caras legais que você conheceu em algum momento? Todos. E vou te falar, você está falando, eu estou lembrando, agora nós estamos com o Alexandre Borges, do Mãe Terra, vou mostrar para vocês depois, que é a história incrível. Antes do Alexandre, nós estávamos com a história do Delfino Golfeto, da rede de restaurantes Cachaçaria Água Doce. E assim, a simplicidade, por isso que nós escolhemos o Delfino, é um negócio tão incrível. E sabe como surgiu a ideia da cachaçaria? Ele trabalhava numa usina, um alto executivo de uma usina, inclusive, se apaixonou pelo álcool, se apaixonou pela cachaça, e aí ele viajava muito, ia comer em restaurantes, não gostava tanto, era apaixonado pela cachaça, falou, quer saber? Jogou tudo para cima, investiu tudo, fez uma cachaçaria. Assim, aí a ideia dele era fazer como se fosse um vinho. Ele gourmetizou a cachaça que virou um restaurante, ou seja, hoje tem mais de 150 franquias, é uma expressão dele. Lógico. Porque aí... Você percebe, eu estou falando de uma cachaçaria. Criatura e criador tem que se confundir. A criatura, ela é o criador. Senão, não adianta você criar o produto por fazer dinheiro ou ter tempo e aí deitar enxertar uma narrativa por trás. A criatura e o criador, eles são a mesma coisa. Se você pega... Você pode gostar ou não da reserva. Você pode gostar ou não do óculos da Chili Beans. Mas são os empreendedores. Você olha para o empreendedor, você olha para a reserva e você fala, tá, entendi. Você pode não gostar do meu restaurante ou do Mirante, mas sou eu ali. Se você gostou ou não, o problema é todo teu. Sem dúvidas. Porque eu não vou fazer diferente para te agradar. Porque essa é a pessoa... Agora, talvez, você está falando, a gente vai pensando, né? Talvez seja por isso o desafio tão grande de um processo de aquisição, fusões, mudança de comando, via de regra são desafiantes, né? Porque você perde essa essência, né? Perde, eu não sei. Enfim, a maior parte dos casos ainda, infelizmente, descamba para isso, né? Que a gente está vivendo num mundo hoje que é fronteiriço, né? Você tem o capitalismo que eu julgo o primeiro turbocapitalismo, aquele que teve aceleração nos anos 80 e 90 e começou a cair um pouco em decadência já no começo dos anos 2000, que esse capitalismo corporativo pesado, revolução industrial, conglomerados, marcas que compram marcas, que multinacionais, que vão se expandindo por aquisição. Perfeito. E você tem um microcapitalismo que são os subversivos, que somos nós, que a gente está... Por que eu chamei o livro de empreendedorismo para subversivos? Subversivo era o cara que na década sempre teve uma resistência. A sociedade sempre funcionou por um binômio, poder e resistência. A gente pensa que poder e resistência são duas coisas distintas, mas são faces da mesma moeda. Então, por exemplo, na Revolução Industrial, existia a sabotagem. O que era sabotagem? Sabó era um tamanco. Quando os caras queriam emperrar a máquina, eles jogavam um tamanco dentro da linha de produção. E quebravam todas as máquinas. Por isso que é sabotagem. Por isso que vem de sabotagem. Aí depois você teve os revolucionários, do começo do 20 até final da década de 70. Meu avô foi um, meu pai foi um. Qual que é a grande figura de resistência nos dias de hoje? O hacker. Não tenho dúvidas. Então a gente já não entende mais o hacker do ponto de vista negativo. Não há hacker, dúvidas. não. Ele conhece... Por isso que o subversivo, ele conhece o sistema, ele conhece as regras do jogo e ele implode por dentro. Dentro do sistema. O meu avô e meu pai, que eram comunistas, eles tentavam se chocar, mas você não se choca contra o sistema, ele te dizima.
Ele é muito mais poderoso do que qualquer forma de resistência. Então, que você tem que enfiar uma semente, germinar por dentro e arrebentar. Esse movimento novo, ele muda dentro do sistema. Exatamente. Tanto que aí a gente trazendo do macro para o micro até, tá clara essa visão nesse mundo de ruptura, ou você destrói seu negócio, ou então vão destruir. Então é melhor você destruir para construir o novo, né? Você tem que contar... Que é bem o hackear o sistema, né? Exatamente. Você parar, por exemplo, eu tenho um amigo que tinha um clube super bem sucedido que completou 10 anos. Ele resolveu acabar com o clube de uma maneira belíssima, poética. Porque nada dura para sempre. É foda você abrir mão do teu negócio quando ele é parte de si. Porque você vai embora junto com o teu negócio. Mas planeja o fim dele. Conta uma história. Live fast and die young. Sabe? Como grande parte dos mitos. Pensa na outra perspectiva. O que você está fazendo? Porque eu estou com vontade de detonar todas as minhas boates e começar a fazer outras coisas. Eu estou louco para trocar de pele. Porque a minha capacidade de comunicar, que eu desaguava num produto, seja um bar, um restaurante, uma casa de show, o que quer que seja, ela está dentro de mim. Eu vou usar isso num livro, eu estou pensando numa série para TV. Eu nunca consegui me expressar. Eu sempre tive vergonha de me expressar. Nunca me achei artista. E eu não sou artista até hoje. Mas eu sou comunicador. Eu estou me expressando por foto no Instagram. Pode ser besteira. Não. Pode ser, mas eu encontrei no dronezinho um suporte para tirar fotografia e eu fico... Aí hoje em dia eu estou amando a nova educação. Porque se você é curioso... Tem tudo. E se você dá uma gugada... Eu aprendi a manipular foto no Lightroom, que é um software... Eu até semana... Te juro, Sandro, até um mês atrás... Em termos de fotografia, eu não sabia a diferença de ISO e abertura, que são dois parâmetros básicos para qualquer um que lida com fotografia. Eu não sabia a diferença. Eu tinha a maior preguiça de tirar foto. Comecei a me interessar por o drone, comecei a entender o que o drone possibilitava na minha visão de cidade, como ele destravava um eixo Z, porque eu estava navegando no plano, e o drone dava transformava a cidade numa esfera. Eu podia invadir lugares no alto de prédios que antes eu tinha que entrar subornando o porteiro, esse tipo de coisa. Me deu um caráter eu vou sair daqui, eu vou dronar no meio da Paulista. Estou excitadíssimo. Eu fico com medo do drone cair, das interferências. Para mim você aprendeu tudo isso gugando. Cara, gugando. Isso é libertador, cara. É libertador, cara. Então, hoje em dia, você consegue... Sem dúvidas. Isso é uma revolução. E, Facundo, me fala uma coisa. Então, vamos... Para a gente afunilar aqui nosso papo no livro. O que você almeja com um cara que lê seu livro? Qual que é o seu grande propósito? Cara, eu acho assim, eu nunca li um livro de negócios. Eu nunca li um livro de autoajuda. Eu não leio não ficção. Eu gosto muito da ficção. É muito raro eu ler uma não ficção. Eu li, acho que 3/4 do livro do Rony e já entendi a mensagem, então parei. Desculpa, Rony. Mas parei antes do momento. Mas eu acho que assim, a gente vive... Eu sei que a gente já até, inclusive, bateu boca por causa disso. Bateu boca no melhor dos sentidos. Nos debatemos ideia. Mas, por exemplo, o empreendedorismo hoje no Brasil, ele está muito calcado na ideia de meritocracia. Sim. Então, se você é merecedor, é teu. Eu acho isso daninho. Especialmente aqui no Brasil. A gente não é a Finlândia. A gente não parte do mesmo lugar. Então, o empreendedor brasileiro, ele fala assim, não, eu tenho uma ideia. Tive uma faísca, vou botar para fuder. O cara não sabe abrir uma planilha de Excel. O cara não sabe o que é contas a pagar e a receber. O cara não sabe o que é RH. Ele não tem base mínima. Ele não tem base intelectual. Ele não tem base estética. Ele não tem um olhar treinado. Ele não consegue construir uma história porque ele não leu. Então, a minha pretensão, que é muita pretensão mesmo, você quer saber da grande verdade? É mostrar para as pessoas que empreender não é fácil. E que você não deveria empreender se você não estiver muito preparado para isso. Se você para mim, empreendedor é diagnóstico. É um diagnóstico, meu caro. Você está com empreendedor, você é empreendedor, você tem 2 anos de vida. Por isso é chamamento, né, cara? É diagnóstico, porque o empreendedor ele não consegue ser outra coisa. Você vai falar, você vai ter emprego. Né, é um diagnóstico você mesmo. Sabe que é tipo uma doença terminal. Muito louco, né? A gente fez o caso do Tai, o Tai da GOC,
E eu lembro que no momento o Tai, ele roubaram não, pelo amor de Deus, houve um problema na marca que ele tinha, ele perdeu a marca, e para ele a casa caiu, porque a marca tinha uma narrativa, né? Ele falou, Sandro, eu quase desisti. Ele falou, de empreender. Ele falou, Tai, por que você não desistiu? Olha a figura que ele usou, Facundo. Ele falou, olha, sabe Moisés, quando tá lá e abre o mar, né? E ele vermelho. viu o outro lado, assim, eu vi, cara, não tinha como eu não empreender mais. Sabe, eu achei que é isso, né, cara? Ele viu, não tem como, cara. Ele teve a visão, ele falou, Sandro, não tinha como eu voltar atrás, cara. É meio bíblico, assim. Eu me lembro que quando eu tava fazendo Vegas, o meu dinheiro acabou, tipo, 2 meses antes de acabar a obra. E eu já tava assim, levando saco de concreto para dentro de caçamba, levantando fiada de tijolo, comendo com 50 pratas na rua. Eu tava já tinha sido despejado do apartamento, tava morando de favor na casa da namorada, ela me dando 50 pratas para eu comprar PF a semana inteira, assim. Até agradeço a Thaís no livro, porque foi minha mulher na época, essa foi Segurou mulher, essa me segurou pra caralho. Por trás de toda grande mulher existe um homem. E aí, no final das contas, quando eu tava lá, cara, botando uma fiada, e eu ficava naquela história, você pode construir, bota a pedra bota a pedra do puteiro que os infiéis virão. E era a minha narrativa quase bíblica mesmo, porque você não tinha voltado, você vai fazer o quê? Foi o que vai te segurar, velho. Eu não ia conseguir voltar ao emprego. 2 anos de afastado. Ele tava lá, né? Já tinha colocado tudo que tinha e que não tinha naquela porra, naquele buraco no meio da Augusta. Bom, o resultado, depois você tem que assistir no meusucesso.com, que o resultado foi uma casa icônica. Né? Essa história, assim, essa é uma narrativa muito forte, né, Facundo? Que construiu uma outra, para não ser tão redundante, mas tendo que ser uma outra narrativa para aquele espaço de São Paulo que teve um ressignificado. Meu amigo, pré-venda já está à disposição do livro, é isso? Subversivos.club. Subversivos.club. Já vai poder comprar o livro, é isso? Já compra pela... E hoje, é uma pré-venda. É uma pré-venda. Se você não é cadastrado no Melius, custa acho que R$7 o livro. É mesmo? Tem cashback. Tem cashback no Melius. 2 picolés ou um pastel na feira. Pô. Mais barato que um pastel, um cabo de cana. Eu garanto, cara. Isso daqui... você tem que assistir... O estudo de caso do Facundo, se você já assistiu, assiste de novo, que como diz o americano, é insightful. Eu adoro essa palavra. Cheio de insights. E lê, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu li o quê, Facundo? Uns 2, 3 capítulos, que mudou muito, né? Você mudou muito. Eu li no Prelo, tá do jeito do Facundo aqui, ó. Canelada, polêmica, aquilo que é bom pra gente refletir, dar um nó aqui. Porrada, faca e bomba. Legal. Meu amigo, mais uma vez eu quero te agradecer pra caramba. É um prazer, cara. Eu ficaria aqui mais 3 horas e meia conversando com você, que é sempre um prazer. Eu tenho uma honra de ter esse relacionamento com você. Você está conosco e poder compartilhar isso com a galera ali, que é muito prazeroso. E você sabe que eu te tenho meio como um mentor, né? Poxa, todas as vezes que eu me encontro no beco de saída, você me ajuda a sair dele. Com prazer, cara. Pela ajuda, sempre. Obrigado, Facundo. Valeu. E aí eu quero, se você ainda não é assinante do Meu Sucesso, essa mensagem agora é para você, não poderia ser diferente. Acho que hoje, você ficou até aqui assistindo esse programa, você já tem 1000 motivos para assinar e virar aluno, nem que seja só para você assistir esse estudo de caso. Mas vou te dar mais um motivo. Como nós comentamos aqui, o estudo de caso que está no ar agora é de Alexandre Borges. Ele é dono do Mãe Terra. Vou te mostrar o trailer desse projeto e me aguarda até o final, que eu vou te falar uma coisa muito interessante que aconteceu, que é mais um motivo de você ser aluno do meusucesso.com. Nossa mente é um mar revolto, né? Não é aquele mar lisinho, tranquilo, difícil domar. O empreendedorismo ainda tem muito essa coisa solar, do ego. Eu sou bom, eu faço capa de revista. E aí, cara, você ficou rico, legal, bacana. O que você está trazendo de volta para essa sociedade? Qual o pequeno legado que você quer deixar? A gente tem que ressignificar simbolicamente o que é sucesso. Eu amo essa relação com a terra. O Alexandre também, sim. Isso eu tive muito forte na infância. A gente sempre teve a horta, o pomar, tudo orgânico.
mas ele sempre gostando de fazer as coisas assim, gramola. Eu misturava cereais, aveia, cevada. Eu quero trabalhar com isso. Então meu pai falou, você é um maluco. Naquela época era coisa de riponga, né? Quando eu me formei, consegui um emprego nos Estados Unidos e um dia eu entrei na loja do Whole Foods, um supermercado inteiro de produtos naturais, saudáveis. Fiquei obcecado. Eu falei, eu tenho que trabalhar aqui para aprender, copiar esse negócio e levar para o Brasil. E eu fiz ser caixa à noite. As transformações, a mudança, ela é urgente. Que nós estamos vendo o que está acontecendo. Agronegócio de larga escala, defensivos agrícolas, transgênicos, para os rios. As pessoas olham saúde muitas vezes mais como farmácia, como cosmético, como estética. A árvorezinha, planta ela numa terra ruim, ela não cresce. Você bota ela numa terra boa, ela fica forte. É isso o alimento, a gente é o que a gente come. Foi quando eu voltei para o Brasil, agora é a hora de eu fazer meu sonho, né? E de moleque, e vou atrás da Mãe Terra. Verdade e transparência, para mim, andam, né, juntas, e acho que a Mãe Terra mostra muito isso. Então, por que a Gol veio buscar a gente? Porque tem a verdade, tem a coerência. Isso é diferenciação, cultura, é branding. Na paróquia do mundo dos negócios, só o lucro liberta, né? É o desafio de democratizar a alimentação saudável. Que é possível você ter lucro e buscar compartilhar valor com a sociedade. É a busca pelo caminho do meio, né? O mundo lá fora, ele é darwiniano. Ele é uma floresta, um monte de gente querendo te comer e você tem que sobreviver. Então não adianta, você tem que ser bom, negão. Esse é o caso do Alexandre Borges, do Mãe Terra. E não à toa, quando nós fizemos o lançamento desse caso no Cinépolis, eu convidei o Facundo para fazer um talk show com o Alexandre, porque a mentalidade, a visão, apesar de serem negócios distintos e terem suas peculiaridades, como não poderia ser diferente, estão muito alinhadas. E nessa semana que nós estamos aqui transmitindo ao vivo esse programa, houve o comunicado que a Unilever adquiriu o Mãe Terra, 100% do Mãe Terra, né? Então, esse caso que nós estamos construindo agora, mostrando agora no meu sucesso, é como se fosse um Big Brother, porque ele está em transformação agora. E para mim é muito simbólico um negócio do empreendedor que acredita que é possível compatibilizar lucro financeiro com criação de valor à sociedade, ele ser reconhecido. Reconhecido um tanto que até uma das principais empresas do mundo vem aqui para o Brasil e compra esse cara. Aí tem um monte de dilema para a gente discutir, que lá a gente está discutindo. Então, outro motivo para você ser aluno do meusucesso.com é acompanhar esse caso e todas as derivações que vêm dele. Eu tenho certeza que nós vamos criar muito valor para você, gerando reflexão, análise crítica, encorajamento, entendimento desse mundo. Para ser aluno do meusucesso.com é simples, são R$ 75,00 mensais, pouco mais do que R$ 2,00 por dia, e você pode assinar agora, assistir esses casos. Não quer mais? Cancela. Não é o que eu quero, não é o que vai acontecer, mas você tem toda a mobilidade de ir e vir conosco. O que nós queremos mais é entregar valor para você, então você fica à vontade. Então o que eu sugiro a você, não deixe para amanhã, não demora, assina lá o meusucesso.com e cai dentro desses casos. Cai dentro do caso do Facundo, do Alexandre, do Rony Mesler. Aliás, esses todos têm uma linha comum incrível. O Tai da GOC, cara, são 22 estudos de caso preparados com o maior carinho do mundo para poder criar valor para você, ok? Não deixa para amanhã não, assina agora o meusucesso.com. Quero agradecer você ter acompanhado o nosso projeto, ter acompanhado mais essa aula e desejar muito sucesso para você e continue nos acompanhando aí. Até a próxima.